dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Glória a Deus. Amados, muitas vezes a gente não entende por que a vida fica tão difícil, por que as coisas estão tão amarradas, por que a gente tem que estar debaixo de um jugo de escravidão no Brasil, por exemplo, no mundo da política, de estar debaixo de governos corruptos, como temos estado, né? E coisas horríveis acontecendo, mesmo quando muitas vezes a igreja ora, nós oramos, jejuamos, mas aqui nesta passagem está bem claro o que precisa acontecer. Aqui existe uma condição, e talvez seja essa condição que tenha sido esquecida, esteja sendo esquecida pelos cristãos, pela igreja, por nós, né? Que diz aqui, se, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo que se chama pelo meu nome, quem são? São os cristãos, né? Se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez, amados, esteja faltando da nossa parte humilhação. Nos humilharmos, a gente percebe que cada vez mais a igreja tem estado dividida, as pessoas têm estado divididas, a maioria, né, em suas convicções, suas teologias, seus pontos de opiniões, que não voltam atrás, querendo ser o dono da verdade, cada um quer falar mais alto, não se humilha, não reconhece suas falhas diante de Deus, os seus erros, são arrogantes, soberbos, vaidosos, né? Falta também o que? Oração, vida de oração e de buscar e converter dos maus caminhos, porque também não adianta orar, né? Como diz uma música aí, que é até uma música secular, que ela fala que não adianta rezar e fazer tudo errado, né? Não adianta rezar e fazer tudo errado, não adianta. Às vezes estão rezando, orando, jejuando, lendo a Bíblia, indo na igreja, mas fazendo tudo errado. A vida, a prática de vida cristã está errada. Pessoas que se dizem cristão, mas estão ali nos botecos, bebendo, nas boates, essas pessoas estão misturadas com as coisas do mundo. Não é normal, não tem nada a ver, Deus não se importa com isso, desde que a gente não fique bêbado, só que muitas vezes fica bêbado mesmo, porque as pessoas não têm limite. Quando começa a beber, acaba bebendo mais do que o que deve. Mas a palavra de Deus fala também fugir da aparência do mal. E não é uma boa aparência um cristão do boteco bebendo com a garrafa de cerveja na mão. Não é uma boa aparência, é uma aparência do mal. E a palavra do Senhor diz também, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, os cristãos estão permissivos, estão permitindo novelas, filmes, desenhos animados, que são muitos desenhos satanistas, de Walt Disney, cheio de mensagens subliminares satânicas, e até algumas mensagens não subliminares, mensagens mesmo declaradas mesmo, né, de homossexualidade, travestismo, de bruxaria, de feitiçaria, e os pais deixando entrar dentro de casa, pais que não se importam, não têm compromisso com a igreja, não têm compromisso de levar os seus filhos na igreja, na escola bíblica, de ensinar a palavra para a criança, como manda a palavra, senta com teu filho, ensina a criança no caminho que deve andar, todos os dias, ora no caminho, fala no deitar, fala no levantar, mas não fala. E às vezes estão vivendo esse cristianismo hipócrita, mentiroso, que não vive a palavra. E aí está o resultado, uma nação escrava do pecado, uma nação debaixo de governos satânicos, uma nação sendo destruída porque a igreja não tem voz. A igreja não tem voz. Não tem voz por quê? Porque lhe falta a autoridade de Cristo, lhe falta a autoridade de Cristo porque não vive o evangelho de Cristo, vive um evangelho misturado com o mundo. Então a palavra do Senhor é bem clara, se o meu povo se humilhar, se esse povo se humilhar, se esse povo orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Precisamos de cura, amados. Precisamos de cura nas nossas casas, precisamos de cura nas nossas famílias, precisamos de cura na nossa nação, precisamos de cura nas nossas vidas. Por isso precisamos nos humilharmos, precisamos orarmos, precisamos buscar o Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos para que Ele venha, para que Ele mude a nossa sorte. O que está dependendo é isso. Deus não tem como ter prazer, como se Deus não tem como se misturar, não é, com essa vida nossa torta de pecado, não. Uma vida sem compromisso com Deus, uma vida sem compromisso com a igreja, uma vida sem aliança verdadeira. Então é isso que o Senhor está falando para você. Mude a sua vida, mude o seu jeito de ser, se transforme, olhe para você mesmo, pare de olhar para os outros. A pessoa que olha demais para os outros não tem tempo de olhar para si, não é? Aí ela esquece dela, faz tudo que está errado e aponta o dedo para o outro. Olha para você mesmo, olha para os seus erros, para as suas falhas, chega diante de Deus, pede perdão, conserta a vida, que Deus vem. Ele sara a sua terra, Ele sara a sua nação, Ele sara a sua casa, Ele sara a sua vida. É isso que Ele está falando para mim e para você nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.